Quando uma equipe vence pela primeira vez na Fórmula 1 já é aquela festa. Agora, quando essa vitória vem com uma dobradinha... Alfa Romeo, Grande Prêmio da Inglaterra de 1950. Nino Farina conquista a primeira vitória da história da Fórmula 1 após 70 voltas disputando posições com seus companheiros de equipe. Fangio, também da Alfa Romeo, liderava a prova, mas faltando 8 voltas para o final ele abandonou. Mesmo assim, foram 3 carros da equipe italiana no pódio, com Nino Farina em primeiro, Luigi Fagioli em segundo e Reg Parnell em terceiro. Foi a primeira dobradinha da história da Fórmula 1 e a primeira vez em que uma equipe colocou os 3 carros nas 3 primeiras posições do pódio. Mercedes, Grande Prêmio da França de 1954. Fangio abandonou a Maserati no meio da temporada. Depois de conquistar 2 vitórias em 3 pela marca italiana, ele foi correr pela Mercedes, que estrearia no Grande Prêmio da França daquele ano. Na classificação, o argentino colocou seu carro 1 segundo à frente do seu companheiro, o alemão Karl Kling, que largou em segundo. Foi uma disputa acirrada do início ao final da prova entre os companheiros da equipe alemã, o que resultou em uma das chegadas mais apertadas da história da Fórmula 1. Fangio chegou apenas 1 milésimo à frente do seu companheiro ao final da prova. Foi uma ótima estreia para uma equipe que, 1 ano depois, infelizmente deixaria o automobilismo em decorrência do acidente das 24 horas de Le Mans. Um fato interessante é que depois do retorno da Mercedes como equipe à categoria, em 2010, sua primeira vitória aconteceu só no Grande Prêmio da China de 2012, com Nico Rosberg, e foi um pódio 100% Mercedes, pois Button e Hamilton completaram as 3 primeiras posições. Outra curiosidade sobre a prova de 54 é que essa foi a primeira vitória de uma equipe não italiana na Fórmula 1. Matra, Grande Prêmio da Holanda de 1968. Jack Stewart largou em quinto, mas ao final da primeira volta já estava em segundo, embutido em Grand Hill. Bastaram poucas voltas até que ele ultrapassasse o inglês para assumir a liderança. Jean-Pierre Beltoise também vinha chegando em Grand Hill para assumir a segunda posição, só que na volta 23 ele errou e teve que fazer reparos nos boxes. Voltou em sétimo e depois de algumas voltas de recuperação, ele finalmente ultrapassou o Grand Hill e assumiu a segunda colocação, mantendo até o final da prova durante 90 voltas, dando à equipe Matra sua primeira vitória dobradinha na Fórmula 1. Jordan, Grande Prêmio da Bélgica de 98. Foram 30 anos desde a última primeira vitória seguida de dobradinha na Fórmula 1. O Grande Prêmio da Bélgica de 98 foi marcado por inúmeros acidentes e uma grande polêmica envolvendo Schumacher e Coulthard. Na largada, 3 carros se envolveram em um acidente, mas Damon Hill e Ralf Schumacher conseguiram escapar. Mas foi por muito pouco que o Ralf Schumacher também não se envolveu no acidente, como você pode ver na imagem. Na relargada, o Mika Häkkinen rodou e Johnny Herbert não conseguiu evitar a colisão com o finlandês. Foi fim de corrida para os dois. Estava sendo uma corrida dos sonhos para a Ferrari, pois Schumacher liderava com mais de 40 segundos de vantagem para o Damon Hill, e se vencesse, ele chegaria a Monza na liderança do campeonato, já que Mika Häkkinen abandonou a prova. Mas na 24ª volta, quando ia dar uma volta no companheiro de Mika Häkkinen, David Coulthard, ele bateu contra o escocês e os dois abandonaram a prova. Esse acidente gerou uma grande polêmica na época, e até hoje muitos dizem que foi sacanagem do Coulthard, enquanto outros dizem que o alemão fez besteira. Culpa de um ou culpa de outro, quem ficou feliz com essa história foi a Jordan, que viu seus 2 pilotos em primeiro e segundo. Damon Hill venceu e Ralf Schumacher chegou em segundo, dando a Jordan sua primeira vitória dobradinha na Fórmula 1. E essa foi a última das 22 vitórias do piloto inglês. Sauber, Grande Prêmio do Canadá de 2008. Lewis Hamilton largou na pole para o Grande Prêmio canadense, e ele vinha fazendo uma corrida tranquila, mas por conta de uma Force India parada em um lugar perigoso, o safety car entrou na pista. Muitos pilotos entraram nos boxes, inclusive o Hamilton, mas na hora de sair ele não viu a luz indicando que a saída estava fechada, então ele bateu na traseira do Kimi Raikkonen que estava parado, e Rosberg também não conseguiu parar e bateu no inglês da McLaren. Kubica viu tudo de muito perto, pois estava ao lado, mas não foi atingido. Nick Heidfeld, que não tinha parado nos boxes, então virou líder da prova, mas estava em uma estratégia diferente, então Kubica, sem muito esforço, ultrapassou seu companheiro para assumir a liderança. Heidfeld se manteve na segunda posição até o final, mas não sem esforço, já que o Alonso pressionou por algumas voltas até abandonar. Essa foi a única vitória do Kubica na Fórmula 1, e da equipe suíça também, e foi o último pódio do escocês David Coulthard pela Red Bull, que chegou em terceiro. Brown GP, Grande Prêmio da Austrália de 2009. A equipe Brown já chegou assustando as outras equipes do primeiro treino de classificação de sua vida. Button foi o pole, com o Rubinho em segundo. Na corrida, o Barrichello largou mal e no meio do bolo ele se envolveu em um toque na primeira curva com Mark Webber.
caiu para sétimo e teve um pequeno dano na asa dianteira. Com a entrada do safety car após um acidente, o Barrichello aproveitou para entrar nos boxes e trocar a asa danificada no acidente com Mark Webber. Na segunda rodada de pitstops, Barrichello voltou em quinto, mas não demorou a ultrapassar o Rosberg para assumir a quarta colocação. A 3 voltas do fim, Vettel e Kubica, que estavam disputando a segunda colocação, se envolveram em um toque, o que deixou o caminho aberto para que Barrichello ganhasse a posição dos dois e assumisse a segunda colocação. Isso garantiria que a equipe Brown estreasse com dobradinha na Fórmula 1. Red Bull, Grande Prêmio da China de 2009. A equipe Red Bull conquistou sua primeira vitória no Grande Prêmio da China de 2009, a terceira prova da temporada. Foram 8 voltas atrás do safety car até que fosse dada a largada. E quando o safety car saiu, Vettel não demorou para abrir uma boa vantagem para o segundo colocado, que era o seu companheiro Mark Webber. Button, em certo momento, até tentou se meter no meio das duas Red Bull, mas o ritmo delas era muito superior. Foi uma corrida relativamente tranquila para a equipe austríaca, tirando o fato de que Buemi, piloto da Toro Rosso, equipe B da Red Bull, quase tirou ele e Vettel da prova, um toque na roda traseira do alemão durante regime de safety car. É importante frisar que o Vettel também foi responsável pela primeira vitória da Toro Rosso. E ela aconteceu antes da primeira vitória da Red Bull, e foi no Grande Prêmio de Monza de 2008, também debaixo de chuva. Interessante ver a equipe B vencendo antes da equipe principal.